Quem conhece a minha história sabe que eu passei por umas poucas e boas. E não foi muito fácil, né? A gente muitas vezes tem vergonha de pedir ajuda. Às vezes a gente não quer admitir que a gente precisa de ajuda. Tem vergonha não só do que a gente está passando, né? Mas são tantas coisas que envolvem essa questão do suicídio. E em 2017, depois de eu ter passado por muitos problemas, né? Para quem conhece a minha história, para quem está me acompanhando de um tempinho já, sabe que passei por um rebuliço. E isso afetou a minha vida emocional, claro. Mas a gente sabe que quando a gente fica mal, não é de uma hora para outra. É uma bola de neve. E a gente que cresceu na igreja, a gente que muitas vezes é filho de pastor, que está com o trabalho na frente, a gente sofre mais pressão ainda, né? Em não ter problemas. A gente não pode ter problemas, a gente tem que passar aquela imagem de perfeição, a gente precisa estar bem para ajudar as pessoas a estarem bem. E não só tudo isso, é uma cobrança, né, que a sociedade faz. Então, às vezes a gente está sorrindo, mas por dentro só Deus sabe como que realmente o nosso coração está. No meu caso, foi muito difícil para minha família entender que eu tinha um problema de depressão. Por conta de tudo isso, muitas igrejas ainda hoje têm uma dificuldade de entender que depressão é uma doença, né? Eu estou falando da depressão porque a depressão muitas vezes pode levar uma pessoa a cometer um suicídio. E só por Deus, foi Deus que realmente me guardou da morte. Porque às vezes a gente não tem coragem de cortar os pulsos ou fazer coisa do tipo, mas a gente vai se matando aos poucos, né? Como foi no meu caso, que eu acabei me envolvendo com drogas e por muitas vezes eu quase morri. Por muitas vezes Deus interveio, porque eu tive taquicardia, começo de overdose. Às vezes você perde a mão, né? Você está ali naquela fissura de querer usar droga e de querer ficar bem, porque na verdade a droga é uma fuga, né? E quando, por exemplo, no meu caso, eu tinha perdido toda a noção da realidade, né? Por conta de mágoas, a gente vai acumulando coisas. Foram mágoas, foi muita coisa reprimida, né? Então, muita gente dentro da igreja vai reprimindo seus sentimentos, quem eles são. A gente acaba não se conhecendo, não tendo domínio próprio, por causa de toda essa repressão que a gente sofre. A gente acaba que não sabendo lidar com os nossos próprios sentimentos. É muito perigoso quando a gente coloca tudo que a gente na responsabilidade de algo externo, né? Sendo que a gente tem que adquirir o nosso domínio próprio, a gente tem que se conhecer. Não é errado a gente se conhecer, não é errado a gente ser humano, né? E muitas vezes a gente é pressionado a não abraçar a nossa humanidade, né? E faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano errar, cair, se levantar, né? E muitas vezes é inaceitável dentro da igreja a gente ser humano. E para mim isso era um problema, porque além de eu ser um ser humano, eu era uma cantora evangélica, né? Gospel, que estava fazendo um trabalho espiritual, que precisava ter coisas boas para falar para as pessoas. Mas graças a Deus que houve um momento em que Ele interveio. Claro, né, que eu não desejo para ninguém o que eu passei, que foi realmente um caso muito extremo, mas eu tenho certeza que o meu caso ajudou muitas pessoas a acordarem, a entenderem que a igreja é um lugar onde existem pessoas reais que precisam de ajuda e que por isso estão lá, porque a igreja, ela não é só um lugar
de adoração a Deus, ela também é um hospital, é um lugar onde a gente vai buscar ajuda, não apenas ajuda espiritual. Muitas vezes a gente está precisando de um prato de comida e a igreja te dá. Às vezes a gente está precisando de uma roupa e a igreja te dá. Às vezes a gente está precisando de um abraço, de uma palavra do pastor, de uma palavra de algum assistente social que trabalha lá como voluntário. E a igreja faz isso por você. Então, eu, infelizmente, segui por um caminho muito ruim, onde as consequências foram drásticas, né? Fiquei muito revoltada. A gente às vezes se revolta contra a vida, contra as pessoas, contra a igreja, contra o pastor. E uma das piores coisas é a gente ser vítima, né, de uma situação. A gente se colocar como vítima da sociedade, da igreja, do pai, da mãe. Todo mundo faz mal pra gente, nós somos coitados. E isso acaba que corroendo o nosso coração. A gente vai a cada dia se tornando pessoas pesadas, pessoas tristes, pessoas que ficam vibrando, né, esse tipo de coisa negativa, não só para nós mesmos, quanto para quem está perto de nós. E quando a gente vê, a gente está sozinhos. Ninguém quer ficar perto da gente, a gente vira chato, sabe? Aquela coisa assim insuportável. E não é fácil, né, a gente entender que somos nós os responsáveis pela nossa vida, quando a gente não tem suporte, quando a gente muitas vezes não tem quem falar isso para nós, né? Nos conduzir a um caminho de conscientização. E no meu caso eu tive que entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Algumas coisas, né? Porque muita gente me ajudou, mas algumas coisas sozinha. Então, quando eu me responsabilizei pela minha vida, eu saí desse lugar de vítima e comecei a entender que eu era responsável pela minha vida. Por tudo que ia acontecer, deixava de acontecer, eu era responsável pela minha vida. E as coisas começaram a mudar, né? As pessoas começaram a entender que eu queria ajuda também. E Deus foi colocando as pessoas certas no meu caminho. Mas não é de uma hora para outra, né? Às vezes a gente quer, jovem é tudo igual, quer ficar bem de uma hora para outra, né? Às vezes está com um monte de problema acumulado aí de anos, luz. Aí quer ficar bem de um dia para o outro. Não é assim, gente, sabe? Para eu me libertar de tudo que eu passei, e tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para fazer na minha vida, foram anos, né? Passei por várias fases de terapia, de psiquiatria. Ainda tive que tomar remédios por muitos anos, até depois eu entender que eu não precisava mais, que eu não queria mais, que eu queria ficar bem, né? Sei que são casos e casos, né? Estou falando do meu caso. Então, o que eu quero dizer, se você está nessa situação, se você sente vontade de morrer, se você às vezes nem sabe porque você está mal, entenda que no mundo, olha só o que Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, a gente também pode vencer qualquer coisa. E nada que a gente passa na nossa vida é à toa. Tudo que você passa tem um propósito, para que você seja uma pessoa melhor, ou para que você aprenda alguma coisa, ou para que você realmente entenda certas coisas, né? Eu sou uma pessoa muito melhor depois de tudo que eu passei. Claro que muitas vezes a gente poderia, né, aprender sem passar por certas coisas. Mas tem gente que só aprende, que só aprende assim, do jeito que aconteceu comigo, né? Cabeça dura, né? Mas eu aprendi a me amar, aprendi a abraçar quem eu sou inteiramente, porque, né, tudo tem seus dois lados. Eu tenho esses defeitos, gente, mas eu prometo que eu tenho uns negócios legais. Que Deus possa te ajudar, te abençoar muito, que Ele possa te conduzir à sua cura, assim como Ele me conduziu, que Ele possa colocar pessoas para poder te ajudar, assim como Ele colocou na minha vida, sabe? Muitas pessoas nesse processo ficaram para trás,
mas muitas também permaneceram. E permaneceu do meu lado quem tinha que permanecer. E quando eu olho para trás, eu entendo e agradeço a Deus, porque Ele sabe o que faz. E quando a gente assume o nosso papel de filhos de Deus, dignos de todo o amor que Ele tem para nós, quando a gente assume, né, sai daquele lugar de coitadinhos, de que todo mundo está fazendo tudo contra nós, né, e começa a se tratar caso a gente tenha algum problema, né, tudo muda. Pode não ser de uma hora para outra, mas tudo muda. Eu agradeço muito a Deus pelo momento que eu estou vivendo hoje. Não é fácil, até porque o mundo está vivendo um momento que não está sendo fácil para ninguém. Mas eu vivo um milagre. E eu acredito em milagres, porque eu sou um milagre. Então, que você possa viver milagres, que a sua fé possa ser multiplicada a cada dia mais e mais e mais. Por pior que você esteja agora, que você possa aprender o valor da gratidão. Muitas vezes eu estava em casa, sabe? Eu estava em casa, mal, não queria ver ninguém, sabe? Só fumava cigarro. Ficava fumando o dia inteiro cigarro, um atrás do outro. Às vezes eu passava de um maço por dia, porque eu não conseguia confiar em ninguém mais, né? Eu estava vivendo um processo de libertação. Então muitas pessoas me julgavam, porque, poxa, né? E aí? Tem que dar água para o vinho. Acredito que existem pessoas que mudam da água para o vinho. Não foi o meu caso. Não mudei da água para o vinho. As coisas foram saindo da minha vida assim gradativamente. Mas mesmo nesses dias que eu ficava assim mal, fumando e tipo sem nenhuma perspectiva, eu olhava, eu pensava assim pro meu futuro e falava: Deus, eu não vejo saída para mim. O que vai ser da minha vida agora, né? Depois de tudo isso que aconteceu comigo, como que as pessoas vão acreditar em mim de novo? Quem vai me dar credibilidade? E lá na minha luta com os meus parceiros. E Deus começou a colocar no meu coração: só me agradece. Então todo dia, mesmo que eu ficasse nesse estágio, sabe, de solidão profunda, eu agradecia a Deus. Mesmo chorando assim, eu ficava chorando às vezes, sabe, triste. Mas eu falava: Deus, obrigada porque não está faltando nada. Aí eu começava a ver os motivos que eu podia agradecer. Obrigada pelo banho, obrigada pela minha cama, obrigada pela minha família, obrigada pela saúde, obrigada pelo prato de comida, pelos meus amigos. E assim Deus foi curando o meu coração. Fui fazendo as coisas que eu gostava, mesmo mal, sabe? Eu falava: não vou ficar aqui. Porque tem hora que a gente cansa. Espero que você chegue nesse estágio logo. Não demore tanto quanto eu. Tem hora que a gente cansa, sabe? Menino, tem hora que a gente cansa de ficar sozinho. A gente cansa de sofrer, de chorar. Teve uma hora que eu não aguentava mais chorar e ficar me remoendo. Aí eu pensei assim: o que eu posso fazer? Poxa, Deus já me libertou de tanta coisa, já tirou tantas coisas da minha vida, que agora eu tenho tanto tempo livre que eu não sei nem o que fazer. Cheguei nesse ponto. Maravilhoso. Daí eu falei: vou viajar, vou trabalhar, vou fazer o que eu gosto, tá? Porque o tempo não volta, nem pode parar, mas me dá a chance de recomeçar. O tempo é tempo, não pode curar, mas é no tempo que escolhes me encontrar. Esquecendo o tempo que passou, segurando tua mão, Senhor, eu vou recomeçar. E daí eu comecei tudo do zero, fazer as coisas que eu gosto. E agora estou aqui. Estou falando demais, né, amor? Já deu, né? Ele só está me olhando ali. É que é tanta coisa que eu passei. É uma vontade tão grande que eu tenho de ajudar, sabe? As pessoas a superar esse tipo de sentimento que é tão ruim ficar assim. Mas saiba que não é o fim. E Deus tem um recado para você. Ele te ama muito, 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 muito. E Ele tem um convite para você hoje.